quando uma teoria científica ela é falsificada mesmo. Ela é falsificada de fato. Agora, quando uma teoria científica ela é corroborada, ou seja, quando se encontram provas, pistas, que fazem com que a hipótese geral, por meio da qual essa teoria ela é expressa, ela seja confirmada. Então, esse processo aí de verificação, ele é infinito, ele não termina nunca. Oi pessoal, eu sou o professor Galileu de Souza, da cidade de Caicó, do Rio Grande do Norte. Estudante de filosofia há mais de 30 anos, professor de filosofia há mais de 15 anos. Estou aqui hoje para convidar vocês a participarem da nossa iniciativa, do nosso projeto Leitura Filosófica. O objetivo desse projeto é contribuir com o crescimento da vida intelectual, da vida espiritual dos nossos inscritos. E eu quero pedir a vocês que, se vocês concordarem com a iniciativa desse tipo, se vocês gostarem do nosso conteúdo, dê o seu like, se inscrevam e compartilhe os nossos vídeos. Isso será muito importante para o crescimento do nosso canal e para que nós continuemos a trazer conteúdo filosófico de qualidade para vocês. Então vamos lá para mais uma jornada de leitura filosófica. Às vezes essa confiança no resultado das ciências, ela é seguida por uma certa fé na possibilidade do conhecimento científico, de fato, ele nos dá acesso às coisas mesmas, né? Nos dá acesso objetivamente à realidade. O que é muito problemático, né, de ser sustentado. Não é possível se sustentar uma posição dessa sem, pelo menos, se interrogar sobre a distância entre as coisas mesmo, a experiência primeira que nós fazemos das coisas, e o modo como nós as descrevemos por meio da linguagem. Então, essa confiança nos resultados das ciências, ela precisa ser sempre reavaliada, né? Como os próprios filósofos da ciência, os filósofos contemporâneos da ciência, exemplo de Karl Popper, de Ayer, que são empiristas também, né? Existem certos limites na interpretação da filosofia da ciência que eles propõem, mas de certa forma eles acertam bastante, né? E quando, por exemplo, Karl Popper ele vai falar que o procedimento científico ele se desenvolve por meio do falsificacionismo, ele vai então deixar claro que quando uma teoria científica ela é falsificada mesmo, ela é falsificada de fato. Agora, quando uma teoria científica ela é corroborada, ou seja, quando se encontram provas, pistas, que fazem com que a hipótese geral, por meio da qual essa teoria ela é expressa, ela seja confirmada, então esse processo aí de verificação ele é infinito, ele não termina nunca. Então o processo de falsificação termina sim, o de verificação não. O que é que significa isso? Significa que para você determinar a verdade de uma teoria científica, basta você achar um único caso que a falsifique, e ela vai ser falsificada. Mas enquanto você não faz isso, você vai corroborando-a, encontrando casos que a corroboram, tentando falsificá-la sem conseguir, assim ela vai sendo corroborada, ou seja, vai sendo confirmada. Só que essa confirmação ela não acaba nunca, ela continua sempre. Continua sempre. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem. Eu tenho uma hipótese geral, por exemplo, a hipótese de que o Sol é o centro do universo. Eu estava usando essa hipótese outro dia, na minha aula de metafísica. Então, o Sol é o centro do universo. O que é que eu faço aqui? O que é que o cientista faz na sua atividade prática? Olha, ele olha para uma teoria dessa, uma hipótese geral dessa, o Sol é o centro do universo, e ele procura desenvolver um método que possa levar essa hipótese a uma corroboração ou não. Então, há dois caminhos possíveis. Ou eu procuro verificar essa hipótese, o Sol é o centro do universo, ou eu procuro falsificá-la. Vamos imaginar que eu primeiro comece, eu não siga nenhum caminho nem outro, mas eu começo só a observar os astros, o movimento dos astros, para tentar determinar se essa minha hipótese geral ela é verdadeira ou não. Aí eu observo o movimento da Terra e eu concluo que a Terra gira em torno do Sol. Depois eu observo o movimento da Lua. A Lua gira em torno da Terra, mas como a Terra gira em torno do Sol, então, de certo modo, a Lua também gira em torno do Sol. Marte também gira em torno do Sol. Júpiter também gira em torno do Sol. E eu vou elencando vários e vários e vários corpos celestes que giram em torno do Sol. Eu descubro
uma quantidade imensa de corpos celestes que giram em torno do Sol. Vou corroborando uma vez, duas, três. A cada corpo celeste novo que gira em torno do Sol, eu corroboro a minha teoria. Ou seja, eu a confirmo. E confirmo, e confirmo, e confirmo. Em fim de contas, eu concluo que, com base em um número bastante elevado de corpos celestes que eu identifiquei no sistema solar, naquilo que a gente chama de sistema solar, sei lá, uns 500 corpos celestes, eu identifiquei que em todos esses corpos eles giram em torno do Sol. Então, é provável que minha hipótese seja verdadeira. Porque as provas que eu levanto, todos os casos particulares que poderiam falsificar essa hipótese, não estão conseguindo falsificá-la. Até que, em um certo dia, eu descubro que existe um corpo celeste, a estrela mais próxima do Sol, que se chama Próxima Centauri, que não gira em torno do Sol. Que não gira em torno do Sol. E aí eu não posso mais, a partir dessa única observação, eu não posso mais continuar sustentando a minha tese de que o Sol é o centro do universo. E a tese cai. Veja, quando eu encontro confirmações para a minha tese, eu estou verificando a minha tese. Quando eu encontro uma aplicação que destrói a minha tese, porque eu encontrei um corpo celeste, por exemplo, nesse caso aí, que não gira em torno do Sol. Então, se ele não gira em torno do Sol, o Sol não pode ser centro. Não é centro para ele, pelo menos. Então, não é centro do universo. Porque para ser centro do universo, tem que ser centro de tudo. Então, eu estou falsificando a minha tese. Eu consigo falsificar a minha hipótese. Aí, o que é que o cientista faz, pessoal, depois disso? A teoria foi falsificada. A hipótese foi falsificada. Mas aí, depois disso, eu tenho ainda algumas escolhas a fazer. Ou eu abandono a minha hipótese e formulo uma outra para tentar explicar a organização do cosmos, já que é disso que se trata, né, falando do Sol como centro do universo. Então eu elaboro outras hipóteses para explicar a organização do universo, ou então eu continuo insistindo nessa minha hipótese, só que eu a reelaboro. Eu faço uma pequena reforma na hipótese para adaptá-la a essas situações. Essas situações que destruíram, que falsificaram a maneira como eu colocava a hipótese antes. Então eu começo a dizer, por exemplo, fazendo uma reforma na minha hipótese, que o Sol é o centro de vários céus fixos, por exemplo. Eu posso dizer isso. Até que eu comprove que isso não é verdade. Ou então eu posso dizer que o Sol não é o centro do universo, mas ele é o centro do sistema solar. É o centro do sistema solar. Agora, imagine comigo a seguinte situação, pessoal. Imagine aí dois corpos só. Fica mais fácil de imaginar assim só com a quantidade menor, né, de corpos. Imagine dois corpos. Imagine você e um gato, certo? Você e um gato. Você não está se movendo. E você olha para o gato e não percebe também que ele está se movendo. Só que, de alguma forma, o gato se afasta de você. O gato está se afastando de você. E é perceptível. Você não vê ele se movendo, você também não está se movendo, mas há um afastamento entre vocês dois. Entre esses dois corpos. Vejam, para um observador externo que assume como ponto de orientação a você, se o observador externo assumir você como ponto de orientação, o observador externo vai dizer que, de fato, quem está se afastando é o gato. O gato está se afastando de você. Se o observador externo assumir o gato como ponto de orientação, então o observador externo vai poder dizer que quem está se afastando é você e não o gato. Então, a depender do ponto de vista assumido, você pode falar que o gato é quem se afasta ou que você é quem se afasta. Um outro exemplo, vamos pensar que você está num barco e você está rumando para o alto mar, né? Você saiu do porto e está rumando para o alto mar. E você olha para o porto. Quem é que está se afastando? É você que está se afastando do porto ou é o porto que está se afastando de você?
Se você considerar o porto como ponto de referência, vai dizer que é você que está se afastando do porto. Você está no barco, como se você considera como observador o porto como ponto de referência, você vai dizer que é você que está se afastando. Mas se você assumir que você é o ponto de referência e não o porto, você vai ser obrigado a dizer que é o porto que se afasta. Veja, imagine aí, imagine um espaço infinito, no qual não exista nenhum corpo, só existam dois corpos. Só existam dois corpos. Imagine aí, só dois corpos. E você está em um desses corpos e você percebe um movimento. Como é que você vai poder dizer que é o outro corpo que se move e não o corpo em que você está, o astro em que você está? Como é que você pode dizer isso? É impossível fazer isso. É impossível fazer isso. Por quê? Porque o movimento vai depender do ponto de referência. Por exemplo, quando a situação é de apenas dois corpos. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a posição, que o movimento, aliás, a percepção do movimento, ela é relativa. Por exemplo, se eu interpreto que a Terra é o centro do universo, eu posso olhar para tudo mais, para todos os astros que aparecem no céu à noite, para o Sol que aparece no céu durante o dia, para a Lua que aparece às vezes durante a noite, às vezes durante o dia, para alguma estrela que possa aparecer também durante o dia, algum planeta, né, Vênus, que às vezes aparece pela manhã. Então eu posso olhar para esses astros e dizer que eles estão fazendo um movimento em torno da Terra, um movimento circular em torno da Terra. Ora, se eu elejo como ponto de referência a Terra, é assim que eu interpreto. Veja, a depender da interpretação do ponto de referência, a orientação do movimento ela vai ser diversa. Ela vai ser diversa. Então, a subjetividade ela tem também um papel muito importante a ser exercido na produção das teorias científicas. Porque a depender da posição da subjetividade, não só espacial, mas da sua história, da sua cultura, das suas experiências, do que o cientista quer encontrar na experimentação que ele faz, depender de tudo isso, os resultados da ciência eles podem ser diferentes. Eles podem ser uns e não outros. Ou eles podem ser diferentes de como foram. Se tivesse ocorrido uma mudança, por exemplo, do pesquisador, o resultado poderia ter sido diferente. Por quê? Porque a subjetividade ela exerce um papel importantíssimo aqui. Imaginem aí, por exemplo, uma pesquisa científica que está dedicada à busca de um medicamento para uma doença. Sei lá, Covid, uma pandemia de Covid no mundo. E a indústria farmacêutica está dedicada a buscar um medicamento que possa servir para tratar o Covid, para tratar essa doença, essa infecção. Só que a indústria farmacêutica ela tem também interesses. E ela não tem interesse em produzir um medicamento, por exemplo, que tenha uma patente quebrada, não seja porque ela não possa registrar a patente, porque o dinheiro que ela vai investir na pesquisa é considerável. E se ela investir em uma pesquisa sobre um medicamento de patente já quebrada, ela vai ter um prejuízo tremendo, né? Porque depois ela não vai poder lucrar nada com o desenvolvimento desse medicamento. Então vejam, situações desse tipo levam, por exemplo, a pesquisa científica a propor certos tipos de tratamento para certas doenças e não outros. A depender, inclusive, do interesse econômico. A depender, inclusive, disso. Está em jogo, então, na ciência, certas motivações que não têm muito a ver com a objetividade da realidade. Mas que estão ligadas, sim, a outras motivações, né? De tipo, por exemplo, psicológico, de tipo espiritual, de tipo valorativo, axiológico, né? Etc. É o que dizia, por exemplo, o autor de A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência. Thomas Kuhn insistia justamente nisso. Ele dizia: a ciência, às vezes, ela muda os seus paradigmas sem nenhuma razão adequada. Ela muda simplesmente porque os tempos mudam, porque as influências da moda mudam, porque um novo corpo de cientistas ele aparece e ele precisa se impor em relação a um antigo corpo que aí existia.
para fazer isso ele precisa desenvolver uma metodologia nova, uma ciência nova, um modo novo de encarar o mesmo objeto. E assim as coisas vão acontecendo também no mundo da ciência, né?